O Torquato Pereira de Araújo Neto, como ele dizia, ele chamava de um jeito curioso, antigo, né, que é uma coisa que acho que se usava mais talvez no Nordeste. Ele chamava Torquato Pereira de Araújo, vírgula, Neto, como se usava, não sei se vocês já viram assim, Neto, e o Neto com minúscula. Torquato de Araújo Pereira, vírgula, Neto, minúscula. É uma forma antiga, de tipo, mas antiga, que já mostra bem que ele é de uma família de classe média alta, né, do Nordeste, ele é do Piauí. Nasceu em Teresina, em 1944, mais particularmente, se vocês quiserem saber, 10 de novembro de 70... não, melhor, não sei, não é 10 de novembro, é 9 de novembro que nasceu. Em 44. Portanto, em relação ao Maltin, ele era 3 anos mais novo, né, do que o Maltin. Ele é de família classe média, como eu disse, classe média alta, vamos dizer, no Nordeste, porque o pai é promotor público, né? Fez carreira como jurista, né? Promotor público, e a mãe era professora primária. Ele teve condições de estudar nos melhores colégios que disponíveis ali, né? Primeiro, colégio geralmente de padres, são colégios de padres que ele estudou. Depois passou para estudar, quando estudos secundários ele fez em Salvador, e é lá que ele conhece justamente o Grupo Baiano. Muitas vezes o Torquato Neto faz parte do Grupo Baiano, chamam como se ele fosse baiano exatamente pela proximidade com Caetano Veloso em particular, né? Também com Gil, com a Gal, Betânia, esse Grupo Baiano ele fez parte, né? Ele conheceu bem antes da época do Rio de Janeiro, onde eles fizeram sucesso. Conheceu ainda no secundário, quando ele vai fazer em Salvador, os estudos em Salvador. Depois ele tem uma coisa também interessante na biografia dele, dado o desenrolar posterior, né, que ele foi assistente do Glauber Rocha. Enquanto ele estava na Bahia, vários deles tiveram papéis ali em torno do Glauber Rocha. Ele foi assistente do Glauber num dos filmes primeiros dele, o Barravento. Depois disso, quando ele estava na época da faculdade, mudou para o Rio de Janeiro, né, onde foi. Hoje seria aquela Universidade do Brasil, hoje seria o UFRJ, né? Ele vai lá fazer jornalismo, faculdade de jornalismo, em 62, quando ele muda para lá. As posições dele, os textos dele mais antigos que tem nessas edições, sobretudo na edição do Pires, não essas duas aí, a edição que tem mostra vários textos de menino, não, aquela do Torquatalha, aquela edição em 2 volumes, tem muitos textos desse período de juventude dele, são curiosos, porque são textos assim, violentamente anticoncretistas, falava muito mal dos concretistas, e textos que têm assim, um viés religioso bem forte, assim, acentuadamente forte. Além de muito nacionalistas, são textos nacionalistas religiosos, muitos deles, com uma preocupação, pelo menos, vamos dizer assim, religiosa, e ele escrevia muito contra os concretos, né, que parecia uma coisa muito sem graça e sem interesse para ele. Uma vez ele falou do Décio Pinataro, me lembro de uma poesia, ele falou assim, tudo que Décio Pinataro escreve é horrível. Eu me lembro que ele escreveu horrível. Era uma posição, vamos dizer assim, bastante diversa daquele que todo mundo conhece, Torquato, né? Quer dizer, ele teve uma inserção muito rápida nesse mundo carioca, nesse mundo, digamos, da imprensa alternativa, e começou a ter posições que pareciam muito vanguardistas, muito da contracultura, mas isso foi assim de uma virada muito rápida na vida dele. Ele teve uma formação muito tradicional e que, de fato, não é exatamente como parece naquele momento, né? Bom, ele quando vai para o Rio de Janeiro, ele entra na faculdade de jornalismo, mas logo, como muitos aconteceu, com um cara evidentemente talentoso, né, ele já começa a escrever logo para os jornais, coisa que acontece até hoje também muito com as pessoas que fazem jornalismo. Ele logo é cooptado por algum jornal e muitos deixam de formar, né? Em São Paulo acontece muito, os que vão, por exemplo, os que entram na Folha, por exemplo, os caras trabalham, mas doidamente não tem mais como dar conta dos estudos, né? Muitos largam, né? Como vocês sabem, o diploma não é exigido, né? Então, portanto, eles não voltam mais, né? Muitos deles não voltam, a não ser muito tardiamente. Foi o que aconteceu com o Torquato, mas ele não teve chance de voltar, né? Como vocês sabem. Ele escreveu nos principais jornais do Rio naquele momento, né? O Correio da Manhã, o Jornal dos Esportes e a Última Hora. Escreveu ainda muito jovem, né, quando ele vai para lá, 62, nasceu em 44, por quantos anos? 18?
Não, é isso? 18, 19 anos. Ele começou a escrever, 20 anos ele já estava escrevendo nesses principais jornais. Ele escrevia sobre música, basicamente. Tinha uma coluna, a coluna mais famosa, ele teve duas. Uma chamava Música Brasileira e a outra chamava Plug. Na verdade, era um caderno cultural, né, do Correio Popular, não do Última Hora, que chamava-se Plug. Plug, sabe, de ligar, plugar, plug. E que era justamente escrevia sobre música e tinha posições, as posições dele também eram bastante comedidas, também não é o que vocês vão ver aqui, não. As posições dele, em geral, ele reconhecia muito o lugar da bossa nova, a MPB mais tradicional, havia grandes cantoras, enfim, são posições que não são especialmente violentas ou vanguardistas como nós ficamos com isso, né? Mas ele, com o tempo, né, e sobretudo depois de uma viagem, né, que ele faz para... Ele vai junto com o Elliot Sica, que é um dos amigos que ele faz nesse período dos jornais, ele se torna bastante próximo do Elliot Sica, e continuando ainda com a amizade com os baianos todos ali, especialmente o Caetano Veloso. Mas ele faz uma viagem que é absurdamente espantosa na cabeça dele, né? Um impacto imenso, que ele vai para Londres, justamente nesse período, né? Ele vai antes dos baianos, né? Antes nós falamos do encontro do Maltner com os baianos em Londres, né? Mas isso foi depois dele, porque ele foi antes deles, ele foi antes da promulgação do AI-5, ele não pegou o AI-5, ele não estava no Brasil. Ele já estava, em dezembro de 68, quando foi o AI-5, né, ele saiu poucos meses antes, acho que setembro, por aí, mas ele não pegou o AI-5, ele saiu antes. E foi lá junto com o Elliot Sica, o Elliot Sica foi convidado por uma sorte incrível ali, porque a situação deles também era difícil, mas ele foi fazer uma exposição numa Whitechapel, lá em Londres, que foi uma exposição que fez um sucesso imenso. A partir dali ele teve chance de ir para os Estados Unidos e não voltou mais, né? O Elliot Sica continuou em galerias de Nova York e tudo mais, mas quando ele vai para lá, ele já tem algumas músicas, só para dizer para vocês antes. Quando ele vai para lá, ele começa já a fazer algumas letras. Ele tem poema, ele sempre escreveu desde menino, tá? Tem muita coisa, e começa a escrever letras de algumas músicas. Letras que não são essas letras tropicalistas que vocês conhecem, também as mais famosas, Mamãe Coragem, Let's Play That, não é exatamente isso, né? Todo dia, o dia D, né? Aquela 3 da madrugada, não são essas músicas que ficaram muito importantes para o tropicalismo. Ele escreveu mais com outros músicas, a mais famosa deles é uma que é super conhecida, Para Dizer Adeus, que fez mesmo sucesso com o Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, vocês sabem, Sérgio Mendes em Brasil 66, que fez grande sucesso nos Estados Unidos e tal. Mas ele não saiu como autor da letra, porque, na verdade, eles ficaram com a música, deram a música ao autor, mas não deram a letra, porque teve uma tradução para o inglês e acharam que não tinha que dar a letra original para ele. Aí teve que fazer um acordo para que ele conseguisse. De fato, foi essa música que acho que talvez tenha mais dado direito autoral para ele. Depois que se acertou, foi a música que teve grande sucesso internacional. Mas, enfim, Mas antes ainda dessa viagem, ele já começa a se aproximar, como eu disse, ele já tem esse movimento aí dito Tropicália, começa a se arrumar e eles começam a ter uma produção mais sistemática, ele começa a escrever letras, tanto é que quando sai aquele disco, vocês devem todos ter visto alguma vez, né? Panis et Circenses, né? A foto naquela gente da leva histórica do tropicalismo, está lá o Torquato na capa. Acho que ele está segurando uma xícara de chá, assim, uma posição assim tímida, mas inclusive ele não era cabeludo também. Vocês viram muitas fotos talvez dele vestido de vampiro com aquele cabelão, vocês devem ter visto, mas essa que ficou imortalizada. Ele não era cabeludo nesse momento, tinha um cabelo curtinho e tal, bastante comportado. Mas ele faz a letra de alguma dessas músicas do disco, 2 eu acho que são lá, Mamãe Coragem, tem mais alguma lá. Bom, ele vai com o Oiticica lá,
o que acontece lá, e ele já tinha participado, como eu falei, de várias dessas músicas da primeira leva do grupo tropicalista, né, de quem ele parecia muito próximo e defendia bastante a produção dos tropicalistas nos jornais que ele escrevia, né, todos eles. Mas houve em algum momento, ele fez parcerias, como eu disse, com o Gil, com o Caetano, ele escreveu bastante com Melodia, o Luiz Melodia, talvez ele seja mesmo talvez o descobridor do Luiz Melodia. Ele chamou Luiz Melodia, vocês sabem, é um cantor importante do Estácio, no Rio de Janeiro, né? Um cantor fantástico hoje, né? Vocês sabem quem é o Luiz Melodia. Até agora estava no hospital, ele morreu agora? Ele morreu, exato, ele morreu há pouquinho, não, o ano passado, não, agora. Não foi agora? Eu lembro que ele foi internado, ele ficou saindo e voltando e nunca se curou completamente, morreu, né? E enquanto ele estava morrendo no hospital, a casa dele foi assaltada no morro, é incrível isso aqui. Bom, enfim, o Melodia era um cara importantíssimo ali, e também o Macalé, que vocês devem, Jardim Macalé, ele começou a fazer música, fez várias com o Macalé. Esse é vivo, né? E tem uma produção ainda. Enfim, ele tem uma participação bastante grande nesse grupo inicial da coisa, mas não sabia nada de música, quer dizer, ele não era músico, não tocava nenhum instrumento, ele só era letrista e poeta, vamos dizer, e algumas dessas letras eram aproveitadas e musicadas. Mas nunca teve uma participação no sentido mesmo da criação musical, né? Que era o que afinal parecia mais importante ali. Por exemplo, nunca teve nada, nunca chegou a fazer sombra para o Caetano Veloso, por exemplo, em relação à importância da criação, ou mesmo ao Gil, né? Ou mesmo a Gal, se vocês quiserem pensar do ponto de vista da interpretação. Quer dizer, ele sempre ocupou um lugar mais ou menos secundário, vamos dizer assim, ali no grupo, embora bastante atuante, mas sobretudo atuante como defensor dessa música, né, e da importância dela na renovação do MPB nos jornais, através dessas colunas dele. Mas depois que ele viaja, eu estou ansioso para falar isso, porque estou querendo pular logo para essa viagem, eu fico esquecendo das coisas, porque nessa viagem ele conhece pela primeira vez, de fato, a agitação do swing em London, vamos dizer, aquele momento muito incomum, né, na vida. Ele mora um tempo em Londres e depois vai para Paris. Em Londres ele tem um encontro que é absolutamente decisivo na vida dele, que ele passa o tempo inteiro falando disso, e ficou atrás, que foi que ele foi ver o Jimi Hendrix, e teria conseguido falar, viu Jimi Hendrix, viu acho que Janis Joplin, viu a nata da música daquele momento, assistiu, ficou completamente siderado. Aí vocês podem ver também que o cabelo dele começa a aumentar, começa aquela cabeleira. Tem um texto dele engraçado que ele diz assim: mas como eu vou voltar para o Brasil, será que eu vou usar esse cabelo? Eu não sei se devo ou não devo. Certamente lá vou ter algum problema. De fato, ele conta várias outras histórias. Não sei se vocês já viram essa história dele. Que ele estava andando lá, todo dia, implacavelmente, alguém no Rio, quando ele voltou, depois cabeludo, que alguém falava para ele, parava, ofendia na rua o tempo todo, viado, não sei o que lá. E um dia passou um molequinho do lado dele, assim, de poucas idades, sei lá, um molequinho que ele fala que tem uns 10 anos, junto com a mãe e um outro irmão maior. E o molequinho mais novinho logo saiu à frente e falou assim: você é homem ou mulher? Falou assim, ofensivamente, assim. Ele falou mulher. Aí o mais velho que estava assim, aí saiu como louco e quis agredi-lo, levou pancadas assim, do outro, e a mãe gritava contra ele, quer dizer, isso era uma coisa, vocês viram que Rio de Janeiro 68 não era nada também, não era nada muito efervescente, para vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, esses episódios são curiosos só para vocês perceberem que não é também, não é o swing em London, exatamente, o Leblon, né? E depois mas aconteceu alguma coisa lá, que depois os baianos vão para Londres, enquanto ele está lá. Mas não é certo que ele tenha se encontrado. Ele diz numa das cartas dele, do diário lá, que ele está saindo para se encontrar com os baianos. Mas nunca mais se fala. Eu não tenho certeza que ele se encontrou. Muitos lugares nas biografias falam que ele teria se encontrado com eles. Talvez tenha se encontrado, mas talvez alguma coisa tenha acontecido. Houve alguma ruptura entre eles antes da saída do Brasil. Eles se afastaram, alguma briga certamente houve, ou algum afastamento, alguma divergência, qualquer coisa, porque não é certo que ele tenha se encontrado. E se encontrou, ele também não fala nada do encontro. Entende? Então foi uma coisa meio misteriosa. Diferentemente, por exemplo, do Malte, né, que quando se encontrou, transformou aqui na Epifania, que era, né, aquela farra toda, o filme, eles pareciam que viraram irmãos gêmeos, né, todos eles. O Torquato, em relação a esse encontro em Londres, ficou
E depois ele vai para Paris, né? Londres, o Oiticica vai embora, ele tem muita dificuldade de sobreviver, porque todo o dinheiro ali é do Oiticica e dos convites do Oiticica e brasileiros que estão no exílio. Ele nunca consegue nada fixo, ele faz trabalhos muito de freela, mas nunca consegue de fato quer dizer, ele tem um cara talentoso, evidentemente, que escreve admiravelmente, mas também não tem nenhum emprego. Então, escrevia basicamente para o Pasquim, escreveu bastante um diário para o Pasquim, de Londres. Ele escrevia, ganhava algum dinheiro, mas tudo isso também era pago às vezes, né? Não é um dinheiro também que se pagava com muita assiduidade. Ele participava de várias revistas importantes, a mais importante talvez dessas revistas de contracultura, mas isso um pouco mais tarde, que só tem 4 números, se vocês conseguirem, isso vale uma fortuna absoluta. Flor do Mal, ele fez 4 números disso, e também fez um número único, mas isso depois, quando ele volta ao Brasil, de uma revista chamada Nave Louca. Eu pensei que talvez você tivesse aqui, é muito difícil essa revista, isso não tem preço, é uma coisa, realmente, se ela está no meio da doação, você teria que ver isso, é uma revista feita pelo grupo todo aí em torno dele, né? Só tem um número, é número único, e desde o começo foi pensado como uma revista para ser um número único, né? Quer dizer, um acontecimento único. Né? Nave Louca, esse nome é fantástico, Nave Louca, tudo junto, Nave com I, Louca, Nave Louca, isso é uma versão, né? Vocês perceberam assim um pouco underground, vamos dizer assim, daquilo, de uma lenda, na verdade, medieval, né? Antiga, na verdade, que é aquela da Estultífera Naves, né? Vocês sabem, a nau dos insensatos, onde aparentemente se colocavam os loucos, né, que punham para andar. Tem uma antiga mitologia sobre a nau dos insensatos, né, que foi inclusive no cinema, tem várias versões disso. Né. Ele escreve essa Nave Louca, posteriormente à vinda. Né. Mas, enfim, lá ele passa o tempo em Paris, de Londres ele vai para Paris, onde ele fica mais tempo. A vida em Paris é bastante... Ele não gosta muito de Paris, sempre pensa que Londres é muito melhor. Ele fica irritado com as conversas dos imigrantes, inclusive com as conversas dos brasileiros lá, que passam o tempo inteiro falando da guerrilha, da luta armada. E, no entanto, ele também se irrita com os franceses, que falam todo o tempo do tiers-monde, a importância do terceiro mundo, esse discurso assim um pouco paternalista dos franceses sobre o Brasil também, ele se irritava com isso. Ele, enfim, ele não se encaixou perfeitamente ali, embora ele gostasse dos festivais de cinema, que ele acompanhava bastante bem. Foi uma coisa que ele se aprofundou muito em Paris, sobretudo, a coisa do cinema, que ele viu muito cinema alternativo e tal. Enfim, depois finalmente ele não tem mais condições, aparentemente, de morar lá, tem muita dificuldade, empresta e tudo mais, ele resolve voltar, né, junto com a mulher dele. Ele, nessas alturas, ela já tinha se juntado com ele, a Ana. Aliás, eu não falei dela, a Ana, a Maria, a mulher dele, ele casou, inclusive, no papel, numa coisa bem de acordo com uma tradição nordestina de gente de família, assim, que ele casou com Grel e Grinalda na igreja, tudo assim, fotos, é impressionante o casamento nada menos hippie do que o casamento do Torquato, né? Mas a mulher dele ele foi primeiro, depois a mulher foi, mas eles começaram a achar que estava muito difícil ficar lá, voltaram. Eles voltam, né, para o Brasil, essa volta ao Brasil, eles voltam em 70, né, quer dizer, 70, acho que não sei exatamente a data, mas em final de 70 por aí. Ou seja, ele chegou no Brasil quando a ditadura realmente está no período mais difícil da repressão. Quando ele saiu daqui anterior, não chegava nem perto do que ele conheceu depois, quer dizer, a repressão dura mesmo do governo Médici. Ou seja, 71 a 73 foi onde se deram as maiores... A tortura, a prisão, a coisa mais violenta mesmo da repressão, né, foi exatamente nesses anos, de 70 a 73, foi quando a coisa pegou fogo. Né? Então, quando ele voltou, ele sentiu esse aumento violento da repressão militar, a censura nos jornais, que levaram muitos deles à falência, inclusive, com as dificuldades que colocaram para esses jornais. O próprio Correio Popular, né, se fundiu com o Correio da Manhã, o Correio Popular, não, o Última Hora, né, se fundiu até, acho que o Correio Popular, Correio da Manhã, e eles, enfim, foi um momento difícil mesmo também para os jornalistas, muita gente presa, né, sendo presa, mas no meio disso tudo ele conseguiu fazer coisas interessantes, né? Ele, de um lado, tinha a repressão muito clara, de outro lado, também ele sentiu na pele o que vocês vão ver mais nos textos. Hoje nós vamos fazer um close reading dos textos, não vai ser nada, nós não vamos acompanhar nenhuma narrativa penosamente, como nós fizemos ontem, né?
Então, além da repressão militar, tinha uma coisa que ele começou a sentir muito fortemente, que foi o que a gente se chamou na época, né, o nome técnico, né, isso existe é imemorial, mas naquele momento todo mundo falava, isso se chamava patrulha, né, a patrulha ideológica da esquerda. Porque todas as posições que ele defendia, né, mesmo, por exemplo, posições absolutamente simples, como a defesa da música, como a do Jimi Hendrix ou da Janis Joplin, ou seja, o uso da guitarra, da eletrificação da música, tudo isso parecia americanismo, ou parecia que ele estava vendido, digamos, aos americanos e tudo mais, e que era uma entrega à indústria cultural. Quer dizer, isso, vocês podem ver, desde o começo do tropicalismo, eles já tinham essa aceitação da indústria cultural. Tanto é que eles celebravam o chacrinha, né, todas essas coisas, o futebol, todos esses elementos mais ou menos populares, né, que estavam dentro da indústria, da televisão. A televisão era importante, né? Eles apareciam na televisão, tinham programas, o Caetano Veloso aparecia sistematicamente na televisão, desde o começo da carreira. Ele era o herói de um programa lá, o Essa Noite Se Improvisa, não sei se vocês se lembram disso, isso ninguém aqui lembra, isso é incrível. Para mim, isso era assim, as minhas noites assim, de televisão, era o Caetano Veloso disputando o Chico Buarque, virou um verdadeiro fla-flu, porque quem torcia, ou torcia para um ou torcia para o outro, porque eles disputavam quem entendia mais de música popular brasileira, né? O Caetano ou o Chico. Eles eram adversários bravos, mas o Caetano era melhor, né? Eu acho, nessa coisa. E no último momento, Esta Noite Se Improvisa, que eles diziam uma palavra ou um acorde, três tanto, uma quantidade de acordes, eles tinham que adivinhar qual era a música. E eles acertavam. O Caetano foi o maior concorrente da história desse programa. Ele sabia, era uma enciclopédia de música popular. Conhecia música antiga, assim, Ataúfo Alves, Cartola, toda essa gente antiga ele conhecia. Ele era um grande conhecedor, né? Acho que um que disputou com ele algum tempo, conseguiu fazer frente, foi o Chico Buarque. Aí praticamente o Brasil naquela época se dividiu, ou era um, era outro. Eu era Caetano, já devo logo dizer. Enfim... E nunca mais consegui gostar do Chico Buarque, é uma coisa impressionante. Isso é uma coisa que se penetra, isso é que nem Beatles e Rolling Stones, né? Ou se é um ou outro, o outro não entra, entendeu? E, de fato, até a propósito, quem ouvia do Chico Buarque, essa ideia do Chico Buarque como aquele assim, bom moço, filho de família e tal, nunca me saiu da cabeça, inclusive porque no recreio da minha escola, ainda no primário, sempre tinha um coral muito bom, aliás, um professor excelente. E a música que eles mais cantavam, que era o maior sucesso entre as meninas e as normalistas, a gente chamava a música da normalista, era a banda do Chico Buarque. Aquela música me parecia um pesadelo, a banda no recreio, sabe? E, de fato, ali, por sorte, mas enfim, nessa disputa o Caetano era exuberante, assim, um conhecimento enciclopédico, de fato, sobre música brasileira, né? Mas, enfim, eles... Claro. Já que estava a falar de música, qual o papel do Ney Mato Grosso nesse circuito? Não, ele foi muito depois, isso daí é anos 60, ele aparece bem depois, o primeiro disco, quando é? 73, não, é 73, ele está completamente fora desse, ele aparece como ele aparece já num contexto totalmente da televisão, já com a coisa do rock mais ou menos assegurada. Agora, o que ele escandaliza muito, só para não deixar de te responder, o Ney Matogrosso, ele aparece, a coisa do rock já está assentada, já tem gente fazendo rock muito mais radical do que ele, por exemplo, os Mutantes, que já são famosíssimos, a Rita Lee e tal. Mas o que acontece com o Ney Matogrosso, que é um escândalo, porque ele já aparece no ambiente da indústria cultural, mas o que ele escandaliza muito são os modos absolutamente bissexuais que ele tem, andrógeno, né? Quer dizer, ele rebola diabolicamente, quer dizer, ele rebola como se for, como nenhuma mulher rebola, quer dizer, ele fazia coisas ali com a anca inacreditáveis e ficava, enfim, ficava rebolando ali, é verdade, parecia uma coisa escandalosa, mas ninguém tinha coragem de fazer o que ele fazia. E ele fazia, assim, praticamente seminu. Ele usava, assim, uma cuequinha mínima, assim, e uns fiapos de coisa. Então, realmente ele apareceu mais para esse lado escandaloso sexual, não foi por outro. Mas as letras dele também tinham interesse, no caso do Ney Matogrosso, tinha um interesse, assim, relativo, mas nunca foi exatamente, que eu saiba, proibido ou sofrido alguma perseguição nesse sentido. Que é o fato que boa parte das letras são letras de um poeta português de esquerda, né? Justamente o João Apolinário, que é o pai do guitarrista da banda. E o João Apolinário é que tem boa parte das letras. Então eram letras, ele era comunista desses caras, aqueles
comunistas seríssimos, né? E que fez essas letras. E isso é engraçado também, porque você imagina umas letras assim comunistas, de esquerda, participativa, cantado por aquele cara que era tudo menos a imagem de alguém que a esquerda incorporaria, né? Essas coisas assim do Brasil que são divertidas e que os caras da Tropicália prestam atenção nisso, nessas misturas exóticas, né? Então, mas ele não entra nisso. O Ney Matogrosso está fora dessa história aqui. Quando o Ney Matogrosso aparece, o Torquato já está morto, né? Enfim, ele volta para o Brasil e começa a sentir não só essa repressão muito mais poderosa, como também a questão da patrulha, né? A patrulha justamente das pessoas de esquerda, que começam a combater duramente esse tipo de comportamento porra louca, americanista, entreguista, alienado também, que eles pareciam, porque essa figura que se vocês forem ver depois, está sempre assim, meio cabeludo, usava roupas assim, meio que muito próximo disso que nós vemos hoje como ideia de hippie, né? Hippie do período, né? E também as ideias, né, que ele começa a fazer. Mas fora isso, também teve uma outra coisa com o Torquato, do ponto de vista, que eu tenho que falar para vocês isso, do ponto de vista pessoal, que foi decisivo no caso dele, que é que antes da saída dele, isso ainda se tornou mais forte, é que ele sempre foi, vamos dizer assim, tomava doses assim, colossais de álcool, ele sempre se tornou verdadeiramente alcoólico, vamos dizer assim, aí ele se tornou bêbado, teve muitas internações, começou a ter uma folha de internações muito grandes, mas fora isso ele também começou a entrar em drogas pesadas. Ele experimentou todas, absolutamente todas, mas particularmente o LSD, né, que era justamente onde estava a coisa. Ele começou a tomar mesmo diariamente, por vezes, por alguns períodos, embora o grau de alcoolismo dele também fosse muito adiantado e ele tivesse internações por conta disso, né? Ele foi também, várias vezes ele voltou ao Piauí para ser internado e tal. Então foi uma vida muito conturbada a partir daí. E numa certa altura, ainda com ele em 72, portanto ele já tinha, um dia depois do aniversário dele, quantos anos ele fez? 44? 20, o que ele fez 28. Em 28, um dia depois, ele se suicida dentro da própria casa. Ele se suicida abrindo o gás do banheiro, ele tampou o banheiro, fez tudo hermeticamente fechado, tinha ido numa festa de aniversário, ele passou a noite comemorando o aniversário, voltou para casa, ligou o gás, fechou isso com a mãe, o filho em casa, um amigo que estava dormindo na casa, ligou o gás e morreu. Ele talvez pudesse ser salvo se eles tivessem percebido antes, acordado antes, ou quebrado a porta, alguma coisa assim. Ele foi ainda aparentemente com vida para o hospital. Tudo isso é meio confuso, as pessoas não falam ainda disso direito. O Torquato ainda é um pouco misterioso como figura. Enfim, ele acabou morto, não se recuperou, portanto, com 28 anos ele estava morto. Foi assim como um cometa mesmo, assim, na vida do Rio. Mas o que ele interessa para nós, né, dentro desse curso de contracultura? O Torquato é um cara engraçado, porque ele de fato não tem uma obra. Ele foi músico, quer dizer, músico no sentido, ele fez letras, algumas letras importantes, mas, quer dizer, perto das letras que fez o Caetano, ou o Gil, ou a pessoa, ele nunca criou, digamos, nunca foi a primeira personagem ali dentro, né? Evidentemente, mesmo do ponto de vista de outras personagens que não eram compositores, mas, por exemplo, o Rogério Duprat era muito mais importante que ele, era decisivo, né? O Duprat, enfim, ele ocupava esse lugar mais ou menos secundário. No caso, daí ele se dizia muito fã de cinema, e era um cara mesmo que acompanhava o cinema contemporâneo e tudo mais. E foi particularmente fã de uma febre no Brasil e no mundo, né, na época, que era o Super 8, que vocês devem ter ouvido falar, que era uma coisa muito simples de carregar, todo mundo tinha, eu tinha, todas as pessoas da idade que conseguiam algum dinheiro compravam. O mais difícil era comprar o projetor, né, que era mais caro para projetar na parede e tudo mais. Mas a coisa do Super 8 parecia a resposta, vamos dizer assim, da nova sensibilidade, ou das novas gerações, né, face ao cinemão industrial, quer dizer, era coisa contra o cinema industrial hollywoodiano. Então eles começaram a fazer Super 8, ele fazia, mas ele nunca fez nenhum filme. O filme que ele tem, que é chamado dele, o grande filme, quer dizer, que se atribui a ele, que é o chamado lá, a Vermelha, o Crime da Vermelha, como que é? Não sei, não lembro mais. Alguma coisa da Vermelha, que é o nome de uma praia, uma praia ou uma coisa de Piauí, né, do Piauí. Uma região qualquer lá de Piauí que chamava Vermelha, né? Ele chamava, acho que se é o Vampiro da Vermelha, eu não lembro, não é isso, não.
enfim, esse filme, na verdade, ele chegou a filmar bastante, mas ele nunca montou o filme, ele morreu antes disso. Quer dizer, que existe esse filme é distribuído, mas foi montado por outras pessoas muito depois. Tinha um roteiro curioso, que praticamente era ele próprio, voltava para casa, uma espécie de... Era um serial killer, na verdade. Volta para casa e mata todo mundo da família, um por um, vai matando. E os personagens que vão sendo mortos são os próprios caras da família dele, que ele pega todos como ator, menos o pai e a mãe que ele salva. Né? Ele mata vários primos e tudo mais, acho que a irmã, é um filme assim. Serra Vermelha? Não, o nome da praia? Ou a praia ou a região, não, chama Vermelha, não sei se chama Serra Vermelha. A Vermelha. Ele não queria dar esse nome até, mesmo esse nome foi definido meio a posteriori, porque o nome que ele queria dar era alguma coisa, Rock Pop Show, uma coisa assim. Um nome desse tipo, Rock Pop Show, uma coisa assim. Mas, enfim, essa é a figura. Ele nunca fez... A obra dele, do Torquato, de fato, não existe a rigor, a não ser num lugar. Ele escreveu vários diários do período da internação, ou outros períodos da experimentação com LSD e tudo mais, mas ele só escreveu regularmente, mesmo nos jornais, ou seja, o que ele era, o que a prática dele era e o que fez com que ele se torne. Ele é uma figura culta. Até na biografia dele o cara diz, qual é a obra do Torquato? Não tem obra. O Torquato era mais uma figura, uma imagem, uma figura cult que andava pelos lugares incendiando assim, um pouco as imaginações, mas não tinha nenhuma obra para comparar. Imagina, ele também fazia desenhos e pinturas, mas quem é ele perto do Oiticica? Quer dizer, ou os neoconcretos que estavam ali, a Lígia Clark, toda essa gente que estava produzindo ali do lado. Quer dizer, ele não ocorre, de fato, ele não acontece em nenhum desses lugares. Isso talvez tenha causado algum tipo de frustração. Ele fala muito frustradamente em relação à relação com os velhos amigos músicos. Alguns ele fala mal. E tem uma coisa meio deprimente na publicação dessas coisas, assim, que são pessoais e privadas. Não sei que vocês sentem isso, mas eu não gosto muito de ler coisas pessoais. Eles editaram todos os diários, todas as coisas que ele falava, e ele fica falando mal o tempo inteiro, fica xingando. O Maltin é um idiota. Aquela lá não presta, aquilo lá é uma vaca, isso é um bicho, isso é um viado, é um negócio assim, sabe, uma coisa assim, boa parte disso tem um lado meio mesquinho, da vida, quer dizer, não é nada demais, porque isso não é nada demais na vida de cada um mantida privada, ou nas relações que cada um, você fala com o teu amigo assim, não tem importância nenhuma, mas isso ser publicado fica uma coisa, isso pesa muito sobre a biografia dele, sabe? Não sei se isso vale a pena publicar, mas enfim, eu acho que talvez ajude certamente a esclarecer, mas nem sempre. Mesmo as cartas do Oiticica, que mencionou o Oswaldo, que são as cartas, eu acho ótimas as cartas do Oiticica, as Oiticica são muito melhores que a dele, mas sem dúvida. O Oiticica tenta fazer hipóteses mesmo de interpretação, por exemplo, ele interpreta magnificamente a Carmen Miranda, ele interpreta outras personagens importantes que ele tenta investigar, Zé do Caixão, que ele está interessado, outras figuras do underground, assim. Ele tem hipóteses mais teóricas do que as cartas do Torquato são um pouco deprimentes, porque ele tem sempre assim, eu não tenho dinheiro, eu não consigo achar, desculpa de te atrasar a carta, porque eu não consegui dinheiro para mandar pelo correio para Nova York, porque o outro já estava em Nova York e tudo mais. E o Oiticica fala, não precisa gastar seu dinheiro, leva para minha mãe manda. O Oiticica o tempo todo, não, qualquer coisa fala que é minha mãe resolve. Assim, quer dizer, ele tinha mais dinheiro, certamente. Mas então o Torquato tem um lado de penúria mesmo, de vida difícil ali no meio, embora ele andasse no meio de gente rica, ou pelo menos assim, de uma classe média, zona sul carioca, né? Quer dizer, esse era o ambiente em que ele vivia, mas tinha dificuldade, já era casado, tinha filho e tal, mas vivia meio à custa dos pais, tanto dele quanto dela. Então ele tinha essas dificuldades, mas... Então, onde está o Torquato, né? Quer dizer, ele é essa figura mítica, certamente ele era, todo mundo fala dele, o Caetano fala dele, alguns também, o George Maltin, quando fala dele, geralmente fala mal. Isso ele realmente não perdoou ter sido xingado de idiota nessas cartas todas que foram divulgadas, e ele fala mal, muita gente fala mal. Ele fala muito mal, o Torquato o tempo todo fica falando mal do Tupinambá, por exemplo, que é um outro que participou desse grupo todo inicial, né? Ele fala mal, parecia uma briguinha de dois escritores, um querendo ser melhor que o outro. Tudo isso leva para um lado mais deprimente, muito pessoal das relações, né? Quer dizer, o senhor está falando isso
publicada posterior. Até então, a lenda dele vinha crescendo sem o Sim. conhecimento dessa parte dele. Exato. Essas coisas mais pessoais, não. Mas o que prevaleceu muito, e nas conversas que se fala hoje, é muito dessa disputa com o Capinã. O Capinã desmente, por exemplo. Eu acho que o Capinã deve estar mais certo dele desmentir, porque eu não sei se essas coisas que ele falava poeticica, que achava que o outro era um idiota, não sei se isso funcionava na prática entre eles. Pode ser que não. Ele falou porque estava brigado, estava de mau humor, sei lá, talvez não tenha o peso de uma... Ele falou isso, não quer dizer que definiu o outro para sempre, entende? Mas, enfim, tem essas coisinhas que aparecem na conversa. Mas ele não parece ter ficado de bem com ninguém, numa certa altura, né? Ele morre ele ficou totalmente isolado. O que você começa a sentir nas cartas dele, se você quiser, é um isolamento fantástico, porque o lado da repressão era absolutamente brutal e não tem conversa. O lado da esquerda permanecia fixado, né, e totalmente dividido entre as pessoas mais do partidão, mais, digamos, que considerava tudo isso uma grande irracionalidade, um grande porra-louquice, tanto a luta armada quanto esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, desregrado, de bêbado, de drogado que essa geração começava a ter. E ele mesmo, entre os companheiros mais próximos, seja gente do teatro, do cinema underground, do cinema novo, e o pessoal de música, mesmo os tropicalistas, ele aparentemente está muito distante deles. Ao longo do tempo se percebe que houve alguma coisa, né? Existem todo tipo de fofoca, não vou contar aqui as fofocas, existe alguma briga entre eles ali séria, né? Em algum momento houve algum afastamento, pelo menos um afastamento. Então ele está muito isolado e acaba talvez explicando um pouco isso, né? Mas isso fica, eu diria, onde está a obra se vocês quiserem pensar, não como figura mítica que cultiva um pouco esse ambiente, se quiserem buscar obra, eu acho que no caso do Torquato, sem dúvida, o que ele tem de melhor é a produção jornalística, que na verdade ele não considerava importante. Era uma coisa que ele fazia mesmo, como se ele tivesse assim, eu preciso disso para conseguir o meu dinheiro para fazer o meu filme. Ele falava sempre como se esse trabalho de jornalismo fosse um pouco um bico que ele arrumava para conseguir sobreviver, pagar as contas e também, finalmente, conseguir fazer o grande filme da vida dele. Mas ele nunca faz grande filme nenhum. E o que ele resolve como filme, mesmo esse filme, esse Vampiro da Vermelha aí, não chega perto dos filmes bem parecidos que existem anteriormente, por exemplo, feitos pelo Ivan Cardoso, que já tinha resolvido boa parte daqueles problemas. Então... Quer dizer, ele não tem obra nenhuma a não ser a obra jornalística, e é essa que nós temos que ler. E dentro da obra jornalística, eu acho que o melhor não é nem o que ele escreveu nessa coluna Plug, nem naquela música brasileira, mas é o que ele escreveu nos últimos anos, o último ano dele, os últimos meses dele, se vocês quiserem. Essa é a melhor coluna dele, essa coluna dele que chamava justamente Geleia Geral, a Geleia Geral que vocês devem ter ouvido falar. Essa coluna era mítica, né, que ele escrevia justamente no Última Hora. Todo mundo que era minimamente assim, antenado com música queria ler esse Geleia Geral. Era a coisa mais lida ali nesse Última Hora, e todos os jovens queriam reproduzir isso. Era uma disputa para saber o Geleia Geral. Ele escreveu isso, acho que foi, eu não sei as datas exatas, mas de 71 a 72, durou pouquíssimo tempo, de março a agosto, acho que do ano, de março de um ano até agosto, acho que do outro ano. Ele mesmo acabou com a coluna, ele quis acabar, não foi que ele foi despedido ou que não queriam, ele mesmo decidiu acabar, ele ficava no começo, no final da coluna, ele só reclamava da coluna, que ele não aguentava mais escrever, que ele tinha decidido, ele realmente queria pagar. Quer dizer, ele não se sentiu nunca acomodado como jornalista, não se sentia, embora ele gostasse também do poder que a coluna dava, porque o que ele falava tinha uma enorme repercussão no Brasil, né? Então, o que eu propunha, talvez, para você, a gente ler alguma dessas colunas para vocês verem o tipo de escrita que ele tinha, o que é uma escrita muito interessante. Imagine isso num jornal diário. Num jornal é como se ter uma coluna dessa na Folha de São Paulo. Não existe nada nem próximo. Você vê um jornalista escrevendo hoje, por exemplo, passado todo esse tempo, né, 30, 40 anos, 50 anos, sei lá, nós estamos falando de 71 a 72. Para hoje, quantos anos são? Não sei fazer conta nenhuma. 46 anos depois, não tem nada nem perto de uma coisa como a liberdade que ele escrevia. Talvez a coisa mais próxima disso que existe, talvez seja alguma coisa de um cara que era amigo dele e que circulava um pouco com ele, que é o Macaco Simão na Folha. Vocês conhecem o Macaco Simão que escreve na Folha?
O Macaco Simão era um cara que andava no Rio nessa época e era amigo dele. E também, quer dizer, mas o Macaco Simão tem esse lado engraçado, né, que vocês sabem. Tem coisas incríveis, né? Nós sofremos, mas nós goza. Tem coisas incríveis, assim, né? Vai indo que eu não vou. Essas frases engraçadas que ele criou, que são bordões, né? E que são divertidos mesmo. Tem um lado criativo naquela escrita, embora muito repetitivo também, né? Ele se repete muito, né? É preguiçoso pra caramba. Mas ele não tem um drama como o drama que claramente tem, e a linguagem desse aqui, né? Quer dizer, passar todo esse tempo, aparentemente, esse jornalismo cultural regrediu muito. Você pega esses jornais todos de cultura e ninguém escreve assim, né? Como ele, uma coluna como essa da... Em relação a esse nome, Geleia Geral, isso é uma coisa muito curiosa. Esse nome aí, Geleia Geral, vocês devem saber, isso todo mundo sabe, é meio mítico no caso do Brasil, todo mundo sabe que isso daí é uma frase do Décio Pinhatari, que numa certa altura lá no jornal Invenção, ele disse lá que, assim, como para proclamar, vocês sabem, os concretos estão sempre dizendo que eles são os melhores, que eles estão à frente de todos, que eles são a única coisa que presta, né? O Brasil inteiro existe um pouco para que eles resultem, né? E ele escreve numa certa altura, na Geleia Geral Brasileira, a frase dele é alguma coisa assim, na Geleia Geral Brasileira, alguém tem que fazer o papel de medula e osso, né? Dizendo, quer dizer, aqui tudo mais ou menos vira papa, né? Quer dizer, nada daqui tem muito valor, nada tem muita consistência, alguém tem que fazer o papel consistente, somos nós, os concretos, ele escreve isso, né? Nós, a gente da revista Invenção, nós, os concretistas e tudo mais, que fazemos a coisa que fazer avançar, né? Que em música se traduz naquela famosa linha evolutiva, né, da música brasileira. Quem faz isso, né? A linha evolutiva da música popular, quer dizer, alguém tem que fazer esse papel. Agora, quando ele coloca Geleia Geral no nome dele, né, Geleia Geral, é interessante, porque ele coloca Geleia Geral, mas não tem a medula e osso, ele não está exatamente dizendo que ele é a medula e osso, né? Geleia Geral é o próprio plano das coisas que se misturam, o que dá um pouco a diferença também entre os concretistas e eu não sei se eu acho que é muito arriscado dizer isso, Oswaldo pode dizer, mas ele mostra um pouco também a diferença entre a atitude dos concretos, que de fato eram adorados pelos tropicalistas, né, e o que os tropicalistas faziam na prática, porque de fato, mesmo quando você pega uma música que nem Alegria do Caetano, Alegria, Alegria, ou essas músicas tropicalistas todas, elas fazem muito explodir esses contrastes todos, né? A coisa, o sol na banca de revista, que bate em tal lugar, toda aquela multidão de coisas absolutamente contraditórias, ou diversas, ou de mundos e tempos diferentes, que daquilo parece haver uma beleza. Quer dizer, o tropicalismo um pouco busca uma espécie de visão, vamos dizer assim, positiva e conciliatória entre essas coisas muito diversas, vamos chamar assim, de modo geral. Os concretistas fazem uma coisa um pouco diversa, porque eles estão falando, nós somos a medula e osso contra a Geleia Geral. Mas esses aqui estão na Geleia Geral, eu acho, vejam lá, que quando ele coloca só Geleia Geral, ele tá, claro que isso é irônico e é negativo. Geleia Geral, quer dizer, aqui nós somos a papa, né? Tem um lado absolutamente, vamos dizer, crítico. Mas também tem um lado autirônico que vê, a Geleia Geral tem lá o seu interesse, né? Nós aqui vivemos aqui dentro e vamos fazer alguma coisa. Então, é um pouco ambíguo esse discurso, eu acho que ele tem inicialmente uma aposta nessa geleia como a Tropicália tem, só que ele não sustenta absolutamente isso, a coisa vai se tornando cada vez mais sufocante ao longo das... Isso pode se acompanhar nessas colunas dele, em, sei lá, 8 meses que ele escreveu, e que ficam cada vez mais negras as páginas, né? E a primeira começa justamente com uma coisa que ele sempre começava já nos antigas páginas, ele sempre começava desse jeito, cordiais saudações, que é uma coisa meio irônica, né? Cordiais saudações, né? Que parecia uma coisa assim meio acadêmica quase, né? Cordiais saudações, né? E ele escrevia a primeira coluna, que é antológica, né, que acho que nós podíamos ler alguma coisa. Não sei quanto tempo a gente tem. Aí, quanto tempo, Oswaldo? Um pouco de tempo, só que quando vocês tiverem paciência, vamos ler. Eu proponho para vocês um exercício de close reading, porque ele não tem nada além disso. Não adianta a gente, quero dizer, o melhor é o texto, e o texto está nessas páginas. Aqui está o que tem de melhor que a gente podia tentar aproveitar, né? Mas olha como ele escreve, por exemplo, o primeiro parágrafo do primeiro artigo, né, que ele diz, liga o rádio, ponha discos, veja a paisagem, sinta o drama. Você pode chamar isso tudo como bem quiser. Há muitos nomes à disposição de quem queira dar nomes ao fogo no meio do redemoinho, entre os becos da tristíssima cidade, nos sons de um apartamento apertado no meio de apartamentos.
Esse é o primeiro indício. Aqui tem uma coisa evidente, né? Só para fazer aqui um close read, vocês podem palpitar quanto quiserem aqui, entrem livremente nessa conversa. Mas basicamente é o seguinte, quando ele fala ligue o rádio, ponha disco, veja a paisagem, são todas ordens, quase assim, diretivas. Tem um lado assim de um narrador aparentemente meio autoritário que dá. Isso lembra muito uma coisa que parece muito original aqui, mas na arte já tinha sido muito desenvolvido, que é um pouco próximo daquilo que fazia o grupo Fluxus, por exemplo, de que a Yoko Ono fazia parte, né? Chamam instruções, né? Essas instruções de comportamento, quer dizer, a arte passa a ser menos uma coisa, uma obra propriamente, do que determinados gestos, né? Tem coisas no fluxo absolutamente impactantes, né? Tussa até morrer, continue tossindo e vai até morrer, coisas, ordens absolutamente mortais, alguém que levasse a sério, como houve alguns que tentaram, mesmo colocando a vida em risco, né? Isso eu estou dizendo que já havia, mas ele coloca essa forma muito assim. No jornal é um estranho, né? Essas formas de ordem, né? de instruções, vamos dizer, instruções performáticas, né? Na verdade, o que corresponde ao que ele está dizendo é você fazer uma série de coisas. O que ele está te conclamando, basicamente aqui, não é para ficar lendo exatamente, é para imediatamente fazer coisas. Que coisas fazer? Ligar o rádio. Quer dizer, ligar o rádio, ouvir música, se vocês quiserem, ouvir as notícias, ouvir o Brasil, porque o rádio é o mais, vocês sabem, a mais democrática, como se diz, né? Era importantíssimo na vida do Brasil, desde o mais rico até o mais pobre. Rádio era um negócio absolutamente importante e entrava em todos os lugares, os estados mais pobres, os mais ricos. Então, o rádio tem essa difusão absolutamente pública. Tem a ver com a geleia geral. O rádio é muito importante, porque ele falou, liga o rádio, a primeira coisa. O rádio tem a ver com isso, não é ligar a televisão, que é uma coisa muito marcada naquele momento de classe média, até classe média alta, né? Pouca gente tinha televisão no Brasil nesse momento. As pessoas iam se juntar e iam no vizinho mais rico para assistir. Você assistia novela com todo mundo botando a cadeira uma atrás da outra, então, para vocês terem uma ideia. Não, você não pegou, é impossível. Eu, sim, peguei mesmo, de verdade. Então. Terra alta no Pará. Então ele fala assim, ponha discos. Discos é uma coisa moderna. Discos naquela ideia tinha uma coisa muito moderna. Embora existissem os velhos long plays de 78, era coisa muito cara, muita coisa. E aí, nesse momento, a ideia do disco aparece como já na forma do LP, do EP, né, o EP e também o compacto simples, né, que começa a ter mais divulgação, né, as pessoas têm que ter vitrola. Mas então, põe o disco na vitrola, veja a paisagem, olha, né, olha para fora, né, de alguma maneira, sinta o drama, né, quer dizer, sinta o drama, quer dizer, de alguma maneira, onde está o que é para você fazer? Está internamente, de alguma maneira você tem que olhar para fora, mas olhar para dentro também ao mesmo tempo, a drama que se passa com você. Ele diz, você pode chamar isso tudo como bem quiser. Quer dizer, de alguma maneira, é uma espécie de mundo que se abre pela atenção, né, que você tem que ter e que você tem que renomear, de alguma maneira, uma convocação para renomear o mundo, de alguma maneira. Né? E ele fala, há muitos nomes à disposição de quem queira dar nomes a quem? Os nomes estão aí para que nós usemos e criemos, mas para quê? Para uma coisa essencial, para quem queira dar nomes ao fogo, no meio do redemoinho. Quem aqui que fala no meio do redemoinho? Essa é uma frase, é uma citação, evidentemente. Como vocês vão perceber, ele é um autor que o tempo todo passa citando coisas. Ele cita autores o tempo todo sem parar. Isso é quase uma colagem, um texto de colagem. No meio do redemoinho, onde é o centro do livro, o meio do redemoinho? O diabo está no meio do redemoinho. Guimarães, ou é claro, o Grande Sertão, ele tá totalmente prestando atenção. Quer dizer, o meio do redemoinho é o núcleo da vida, né? A essência dramática da vida, se vocês quiserem, aquele que é o meio do redemoinho, onde está o demônio, né? Onde está o demônio da vida, e todos esses elementos muito de vivacidade, muito, como chama isso, muito vitais, né? Muito, um elemento evidentemente também voluntarista, faça isso, faça aquilo. Tem uma coisa de ação e também muito voluntarismo pessoal. E batize tudo isso de novo, batizar para que, de certa forma, encontrar o núcleo dessas coisas. Né? Então, tem uma urgência também, vocês podiam falar talvez um outro termo aqui, uma urgência, né? Uma urgência de fazer, uma urgência de viver, que esses textos todos te colocam com pressa, parece que você fica com um nó na garganta, você tem que sair, tem uma conclamação de juventude e de vida aqui. Né? Aí ele fala, olha, seguindo ainda, você pode sofrer. Você vê que o sofrimento, o drama, está no coração da essência do fogo. Né? Você pode sofrer, mas não pode deixar de prestar atenção. Essa ideia de prestar atenção, que está em muitas músicas do Caetano, por exemplo, também.
prestar atenção à vida, né? Quer dizer, se abrir para as coisas de alguma maneira, né? Essa tensão que de fato permite que você se insira nessa atualidade, nesse contemporâneo urgente, né? Então ele fala, enquanto eu estiver atento, portanto, né, nessa aceitação desse fogo do mundo, nada me acontecerá. Nada me acontecerá. Você sabe o que é isso? Nada me acontecerá. Hã? É claro, é aquela oração. Não, é uma fórmula da igreja, da missa. O Senhor é meu pastor, tudo, e nada me acontecerá. Ele está dizendo, quer dizer, o pastor aqui é um discurso que tem um apelo também religioso, né? Enquanto eu me mantiver atento no fogo da vida, né, eu faço as coisas, eu corro o risco, lido com o demônio das coisas e nada me acontecerá. Eu estou protegido pela minha própria disposição voluntarista, né? Então ele diz assim, enquanto batiza a fogueira, olha, a fogueira, né? Enquanto batiza a fogueira, tempo de espera, pergunta ele, tempo de espera, é como se tivesse um tempo, de alguma maneira, intermediário entre uma coisa que vai romper ali no meio do fogo, enquanto se lida com essa dificuldade da própria vida, né? Pode ser, o mundo de sempre gira e o fogo rende. Pode ser que haja espera, está vendo? Não tem uma certeza de que vai aparecer alguma coisa. Você podia chamar nisso aqui algum messianismo, alguma espera, alguma expectativa, mas de fato também não há um investimento na segurança. Parece que a tensão vale mais, a coisa mais existencialista, né? No sentido, é mais se você se jogar do que propriamente esperar que renda, né? Pode ser, o mundo de sempre gira e o fogo rende. O pior de tudo é esperar apenas. O pior de tudo é esperar apenas. Isso é a coisa chata, quer dizer, ficar esperando no lugar, simplesmente acomodar-se àquilo que existe, é isso que é o que não vale a pena, né? Quer dizer, a atitude, entre aquela atitude conformista e burguesa, vamos dizer assim, e esse se atirar ao fogo. O lado de fora é frio. Olha que fantástica essa sequência. Ele fala assim, o lado de fora é frio. O lado de fora, vocês pensam, o que é o lado de fora? O lado de fora das coisas objetivas, da história, o mesmo de fora do Brasil. Ele fala é frio, quer dizer, não é acolhedor exatamente, né? O lado de fora é frio. Aí ele fala assim, o lado de fora é fogo. O lado de fora é fogo, é uma gíria. Não sei se vocês pegam essa gíria, existe ainda, isso é fogo, quer dizer, é difícil. O lado de fora é fogo, igual ao lado de dentro. O lado de dentro também é fogo. Quer dizer, é frio porque é hostil, você podia falar, é difícil, mas é fogo. Portanto, difícil de lidar, mas é igual ao lado de dentro, que também é difícil, né? Ele diz assim, estar bem vivo no meio das coisas e passar por elas. De preferência, continuar passando. Quer dizer, a grande questão é essa, né? Continuar vivo, inteiramente vivo, atento a tudo e sobreviver a essas coisas que nenhuma delas é fácil, né? E fala, e de preferência continuar passando, quer dizer, mas de preferência também é irônico, né? De preferência não é certeza, né? De preferência é se Deus quiser, apostando um pouco nas coisas. Isso, aí ele fala assim, isso aí eu li uma vez no Pasquim, né? Ele fala assim, quer dizer, eu também, você vê, o Pasquim é a grande revista alternativa, carioca, naquele momento, de gente que, aliás, ele vai detestar, vai brigar completamente com todos, implacavelmente, que são gente que um pouco começa a maltratar isso que eles chamavam de porra louquice, hipismo, falta de compromisso do próprio Torquato, né? Coisa que o faz definitivamente brigar, ele tem coisas incríveis contra os caras do Pasquim, ele arrasa com todos eles, ele sofre miseravelmente, mas o pior é o momento que o Pasquim, que editava o Flor do Mal, que é a revista que ele escrevia, o Pasquim suspende depois de 4 números, aí ele vê que falou que eles negociaram com os policiais sem falar com eles, falaram que iam parar e botaram fora a revista dele, né? Aparentemente houve essa conversa, eles foram chamados mesmo para dar satisfação da revista e eles negociaram que não ia mais editar a revista, nem se preocuparam em falar com o Torquato, que era gente um pouco difícil mesmo de lidar também, não é fácil falar para o Torquato, vou fechar a tua revista. Bom, enfim, ele fala aí, né, Caetano Veloso, Emanuel Viana Teles, que é o nome do Caetano Veloso, né, vocês sabem, é um que não está esperando por nada. Esse não espera nada, quer dizer, não é um cara, portanto, que está no presente, no contemporâneo, na vida plena dessas coisas, do fogo na queima, né? Ele deve saber, você vê que o Caetano aqui tem esse lugar muito de um exemplo de vida inteiramente jogada no presente, né? Ele deve saber, com certeza, que o princípio está sempre no fim
E é por isso que ele deixa sangrar. Deixa sangrar o que é? Ele sabe que o princípio está no fim, ou seja, digamos, o limite, a morte, as coisas é, na verdade, o que deve orientar toda a vida de alguém que acha que a vida vale a pena, né? E ele fala assim, mas aí ele diz, e por isso é por isso que ele deixa sangrar. Deixa sangrar é uma tradução do quê? Let It Bleed dos Stones, né? Você está vendo que ele tá antenado, é um negócio de ficar captando, ele parece uma antena, captando todos os lugares comuns, as expressões. E o Rolling Stones na época não são esses uma banda de velho dando a última gargalhada eternamente, né? Rolling Stones era uma coisa que parecia super, né, até 69, 70, quando eles até 72, vai. Parecia uma coisa muito perigosa mesmo, é uma música que era assim muito violenta, né? Então ele fala deixa sangrar, quer dizer, deixar sangrar, quer dizer, saber sofrer até o fim, né? Então, viver a vida no limite, né, se vocês quiserem. Ele fala assim, do lado de fora, deixa sangrar, do lado de fora, do lado de dentro, dos dois lados, né, você encarando o que é externo e o que é dentro, né. Está vivo novamente passando entre as coisas e sabendo que tudo só é possível no meio do fogo. Então, Caetano Veloso, né, que estava nesse momento voltando para o Brasil, porque ele estava lá, né, tá passando no meio do fogo, e cai no fogo sabendo que vai se queimar. Sabendo que vai se queimar, ou seja, não vai sair ileso. Quem se entrega nessa radicalidade para a vida, algum preço é de pagar, né? Aí ele cita mais alguém. Oswald de Andrade está sendo ditado agora pelo Instituto Nacional do Livro, não é? Então ele dá uma espécie de notícia no meio dessa coisa, está vendo? A notícia, ele está tudo que é por dentro, está dando uma notícia. Hã? O próprio leitor parece que ele está conversando. Está conversando, claro, está mandando essas instruções performáticas nessa forma, está conversando e dando a informação nessa forma. E ele está dizendo, agora a imprensa nacional, o Instituto Nacional do Livro, o NL, né, que é do Estado, está editando de novo o Oswald de Andrade. Claro que ele está botando aqui uma referência que ele acha importante para ele. O Oswald de Andrade, vocês sabem, o modernismo paulista e todo o que se segue é isso, que ele está ainda apostando nisso. Ou seja, essa ideia de antropofagia, de deglutição do internacional, de um Brasil moderno que se constrói através desse choque de opostos, né, e apostando sempre numa essência brasileira capaz de vencer qualquer coisa. Mas o Oswald tem um lado muito também assim eufórico, digamos, que aqui não aparece, que nele não aparece. Não, ele tem esses lances eufóricos pelo meio nessa coisa do Oswald, mas tudo nele vai sendo matizado ou contraposto com esse lado muito violento, né? Aí ele diz assim, ó, Caetano veio aqui fazer um programa de televisão e ninguém, ao que me conste, parece ter compreendido o sentido profundo dessa viagem e desse programa. Viagem é uma gíria, vocês conhecem a gíria ainda? Tá, você sabe, né? Viagem, fazer uma viagem ali. O que é uma viagem? Eu tive uma viagem. Está associada à droga nesse momento, né? Viagem é de quem puxou fumo e tal. Mas é no sentido ali muito de uma viagem da droga, né? A trip, como temos o trip que está aqui no jogo, né? Então, assim, ninguém entendeu a viagem dele e desse programa. Por quê? Porque o Caetano Veloso, aqui é fácil perceber, para vocês talvez seja difícil a primeira vez, mas o Caetano Veloso, vocês viram, quando ele voltou de Londres, o que aconteceu com ele? Nós sabemos todos o que aconteceu com ele. Ele voltou e começou a participar ativamente, digamos assim, do mainstream da música brasileira. Quer dizer, ele foi cada vez mais se aproximando das grandes gravadoras, das divulgações. Ele ia nos programas mais tontos possíveis, fazia divulgação e fazia profissionalmente. Ou seja, ele virou o que ele é hoje, né? Quer dizer, estava se aproximando dessa figura que o Gilberto Gil, toda essa gente é mainstream no Brasil, né? Vocês sabem, é a principal linha da música popular. Eles não são alternativos, exatamente, né? Nesse momento, ele é. Mas, aparentemente, o que ele está fazendo aqui é uma defesa do Caetano aqui, porque ele está dizendo ninguém entendeu como ele foi no programa de televisão, ou seja, um lugar super careta fazer um programa, né? E ele fala assim, é apenas uma viagem e um programa, e é fantástico demais, quer dizer, ele aceita, ele sabe, ele confia que o Caetano Veloso, de alguma maneira, vai ser capaz de sustentar na televisão, ou seja, em plena indústria cultural, a mais controlada possível, uma obra de grande valor. Quer dizer, você veja que a confiança que ele mostra aqui no Caetano, né? Eu li nos jornais e alguns amigos me informaram que Caetano, olha como está dizendo, isso é coisa típica que se fala no Brasil, não sei se em Portugal se fala também, que Caetano está mudado. Eu li que Caetano está mudado, né?
essa coisa que o cara está mudado, isso era bem isso, né? Que você podia falar assim, ele está americanizado, ele está mudado é muito pejorativo, ou seja, ele já não é mais como não é mais aquele, a gente não fala, ele não é mais aquele, né? Ele não é mais aquele, ou seja, ele de alguma maneira se entregou, né? Mas, curiosamente, ele tá fazendo um discurso aqui meio ambíguo. Ele está defendendo o Caetano, mas está entregando todas as críticas também contra ele, né? Prefiro compreender, olha que coisa curiosa, prefiro compreender que Caetano está novamente dançando no palco da televisão. Prefiro compreender, está dizendo, eu não sei se é assim, mas eu prefiro acreditar que ele está fazendo o que ele sempre fez, ou seja, dançando no palco da televisão, fazendo o jogo dele, a dança dele, como ele fazia em outros lugares, né? Quando ele fez no programa, nos festivais da canção, como ele fez nessa Noite Se Improvisa, como ele fez num programa fantástico, que era o Divino Maravilhoso, que levou à prisão, programas que ele fazia, ou seja, ele sabe, de alguma maneira, domesticar esses modos, ele está apostando um pouco nisso, né? Mas também ele não fala que é isso, curioso, porque ele fala assim, ó, eu prefiro compreender. Prefiro compreender parece mais um gesto de amizade e fidelidade do que uma certeza, né? Não sei o que vocês acham, pensem sobre isso. Aí ele diz assim, e prefiro para continuar compreendendo, ou seja, para continuar as coisas fazendo sentido para mim, para que o Caetano, afinal, seja o que seja, lembrar que Caetano dança muito bem no palco da televisão. A mesma plateia que vaiava, aplaude agora. Plateia que vaiava, vocês sabem, né? O famoso festival, né? Da canção que ele cantou Proibido Proibir, né? Acompanhado lá por guitarra de toda a gente que ele cantou, foi vaiado implacavelmente pelos estudantes de São Paulo, mas a esquerda inteira ali, todos os caras ali, vaiando loucamente, porque ele usava guitarra e porque ele gritava, ele pegou um jargão, sabe, proibido, proibir, e ficava gritando, é proibido, proibido. Exato. Não, tem na televisão, vocês podem ver na internet, isso, o vaia que ele tomou foi um negócio sideral. E aqueles caras, todos aqueles jovens, aquelas meninas de mini saia, aparentemente muito para frentex, e todos vaiando, porque eles queriam o quê? Eles queriam que ele continuasse um cantor de música popular. Me lembra muito o episódio do Bob Dylan em Newport, né? Igualzinho, aqueles caras assim, muito moderninhos, mas isso é muito típico de paulista, é sempre assim, moderninho por fora, barroquinho por dentro. Isso é típico. Mas eles são todos assim, e aquela vaia tremenda. Ele fala dos jurados, né? Os jurados são bonzinhos, mas também são o júri é incompetente. O júri é incompetente e a plateia é burra, né? Ele fala, os jurados estão aí, mas também são todos incompetentes. Não, e o Caetano Veloso dá um esporro na plateia também, é uma coragem inacreditável, porque ele enfrenta aquela vaia dando um esporro. Essa que é a juventude brasileira, é essa gente que queria mudar o mundo, que não consegue ouvir uma música de coisas assim. Você sabe, essas coisas eram graves, porque os caras da esquerda criticavam duramente. O Chico Buarque mesmo, até o Gilberto Gil, vejam lá, o Gilberto Gil foi fazer passeata contra a guitarra. Eles fizeram passeatas contra a guitarra. O que o Gil estava lá... A favor, né? Hã? A favor da guitarra. Não, contra a guitarra, contra a Aquela guitarra. de 100 mil? Não, que 100 mil foi a coisa contra a ditadura. Eles fizeram uma passeata contra a guitarra, comandada pelo Chico Buarque, o Edu Lobo, toda essa gente, e o Gilberto Gil foi lá. E eu vi uma entrevista agora, o Gilberto Gil tinha feito aquela música na dança lá, como chama? É João, como chama? Domingo no Parque. Ele tinha feito Domingo no Parque com os Mutantes tocando atrás, guitarra, que ele foi um escândalo, ele foi lá fazer contra a guitarra. Eu ouvi o Caetano Veloso esses dias aí falando disso, eu falei assim, eu não consigo entender. Aí o Gil foi lá, ele falou até uma palavra meio dura, ele foi lá, ele foi ali ele não tinha... sem muita verdade, ele falou assim alguma coisa assim, ele foi lá, é incompreensível que o Gil foi fazer lá. Mas isso mostra o quê? A pressão que esses caras sentiam. Eles deviam estar tão pressionados que quem não tivesse nessa passeata, ou seja, aí, possivelmente estava fora do jogo das gravadoras, uma coisa amedrontadora, de fato, né? Mas, enfim, ele encarou todo mundo e ele fala, a mesma plateia que vaiava, aplaude agora. Mas você vê que isso, quando ele fala mesmo que vaiava, aplaude agora, isso não é uma coisa boa, entende? Você aplaude agora, quer dizer, também é o perigo da assimilação, né? E fala, isso é o que já não tem mais tanta importância. Caetano Veloso é um ídolo do Brasil hoje. E, de fato, isso aí é a coisa, né? Mas ele, claro que aponta na ideia do ídolo do Brasil também uma contradição. Quer dizer, o que significa ser ídolo do Brasil? Que a música dele finalmente se implantou e as novidades que ele trouxe venceram, ou significa que, de alguma maneira, ele se acomodou a uma conciliação
vamos dizer, conformista, né? Mesmo assim. Uma acomodação, né? Então, essa... Considerar o Caetano hoje. Sim, possivelmente, certamente. Nunca mais teve essa evidência, essa radicalidade, né? Mas, enfim, você veja que o discurso dele é interessante, porque ele coloca a questão no meio do jogo, é tudo em médias res, né? Porque ele não apresenta a questão, ele vai citando as coisas, produzindo ordens, quase essa performance, e ele um pouco discute. O drama está aqui todo, né? Esse drama de, ao mesmo tempo, se manter no centro da vida, né? Sem compromisso, sem pactos, fora de toda a relação de compromisso, e, ao mesmo tempo, ter... Aí ele fala... O sentido profundo da vida de Caetano ao Brasil em agosto de 71 está ligado, de qualquer maneira, a um assunto de confirmação. Caetano veio fazer um programa de TV, Atenção, Garotada do Mal, e outros Sons Livres. Sons Livres está tudo aqui é citação. Som Livre é o nome da gravadora que a Rede Globo está montando. Portanto, e outros Sons Livres, entre muitas aspas aqui, Sons Livres é o som da Globo, ou seja, quem vem fazer trilha sonora para novela, né, e coisas desse tipo, né? Então ele fala assim, e outros sons livres, televisão, máquina, sistema, consumo, etc. Também etc é belo, como ele fala, né? Quer dizer, televisão, consumo, ele nem tem perda de tempo para falar muito, ele vai alinhando tudo uma enumeração caótica, em retórica isso aqui é um sistema de enumeração caótica, né? Ele bota as coisas todas juntas, você já sabe tudo quer dizer, etc. Quer dizer, todo o sistema, o mainstream, né? Aí ele falou assim, Caetano nunca teve medo de nada nisso, e pelo contrário, quer dizer, você vê que ele está aposta aqui ao lado do Caetano. Não será necessário que o programa chegue aos vídeos do país inteiro. Vi em Bratel para compreendermos que João Gilberto, Caetano e Gal, num programa de TV, foi esse programa, na verdade, esse programa que ele fez, teve um programa de encontro entre o João Gilberto, o Caetano e o Gal. Ele fala assim, num programa de TV em agosto de 71, no Brasil Milongueiro, quer dizer, esse Brasil antigo, né? Esse Brasil Milongueiro é o do samba, basicamente, né? Significa muito mais do que um simples e comovente encontro de amor entre amigos, e ainda muito mais do que um bom programa para as famílias nacionais que assistem televisão. Ele quer tirar isso desse encontro muito mais do que simplesmente mais um programa de televisão, né? Bom, vamos mudar para um outro, né? O segundo, que horas são? Não quero que você... Até que horas vocês aguentam isso? Enfim, o outro que ele fala, eu não vou ler nada para vocês, porque é mais ou menos simples, mas vou só dizer, um que chama Problemão, que é o seguinte que ele escreve, que é sobre o direito autoral no Brasil. Ele passa o tempo todo essa coluna atacando o sistema de arrecadação de direitos autorais no Brasil. Por quê? Basicamente, e aqui muita gente falou mal dele porque achava que ele só estava disputando em favor próprio, porque ele era letrista. E ele dependia da sociedade da arrecadação. No Brasil tinha 4 sociedades, eu não sei como é aqui hoje, na verdade, não sei se alguém sabe, né? Mas tem mais, né? Hoje tem quantos? Bem mais. 11 já, né? Umas 11 já? Eu não sei, eu não acompanho, mas enfim, tinham 4. Essas 4, todas, segundo ele, segundo o Torquato, todas roubavam, ninguém pagava os autores, e quando pagava eram os mesmos que pagavam caixinha para eles também. Então ele fala que o sistema é inteiro corrupto. E o que acontece? Ele faz esses artigos sistematicamente contra o sistema de arrecadação. E ele, o que aconteceu, a resposta, ele pediu explicações para a sociedade, para todas essas, são o UBC, o SBACEN, o SADEMBLA, o SICAM, e tem um outro lá, tal de SDDA. Ele pediu satisfação para todos. O que aconteceu? Ele era afiliado, acho que ao SICAM. Ele foi, a resposta dos caras, você está expulso da ordem. Ele foi expulso e não tinha ninguém mais para arrecadar direito dele, não tinha ninguém para arrecadar, ou seja, ninguém... Ele fala muitas vezes, como eu não tenho nenhuma sociedade arrecadadora, os caras tocam, quem vai lá cobrar deles? Só quem pode cobrar são as sociedades arrecadadoras. Os caras tocam, quem cobra o meu se eu não sou de nenhuma? Obviamente ele ficou fora. Mas ele faz denúncias sistemáticas disso, e também se exaspera, que ele não ganha nada, o tempo todo ele pega os trocados dele que ele fala e não consegue ganhar. Outra coisa, outro assunto, mudando esse assunto que ele fala de muitas outras, um que eu preciso falar para vocês antes da gente, pelo menos, encerrar, vocês têm que ver esse, que é a sua questão do Super 8. O Super 8 virou um verdadeiro cavalo de batalha na mão do Torquato Neto, que fez com que ele fosse chamado muitas vezes pelos bom, vocês vão ver por quem aqui, muitas pessoas chamam ele, assim, ironicamente, sobretudo a gente do cinema novo, que ele virou inimigo mortal. Vocês vão entender porque o cinema novo ele passa a virar um inimigo, eles chamam ele de Torquato. Torquato, em vez de Torquato, chamam ele de Torquato.
fazendo uma pior de todas as ilações. Tô de quatro, fazendo exatamente o que vocês, não sei se imaginaram isso, suponho. Tô de quatro, quer dizendo, na verdade, insinuando que ele era homossexual. E que, de fato, ele era bissexual. Embora casado, ele tinha casos conhecidos, assim, sexuais, né? Mas não é uma coisa que ele nunca tivesse aberto, não é nada que ele fizesse disso, não é como agora, que as pessoas se declaram homossexuais. Ele nunca se declarou. Ele tinha mulher, tinha filho, nunca nenhuma coisa dele, mas o cara chamavam de tô de quatro e divulgavam o que seria o homossexualismo dele, né? Um pouco como o Maltin, onde falou assim, olha, você é bom se arrumar um namorado, senão você vai ser chamado de homossexual. Ele estava sendo chamado de homossexual aqui, né? Isso entra a turma do cinema novo, a gente para a Frentex que está aqui, né? O Paulo César Sarraceni, o Jabor, toda a gente, o Glauber, essa gente. Então, ele está falando o seguinte, Super 8 é moda? Ele fala, começa, olha o estilo, eles pegam como ele escreve, ó, Super 8 é moda? Ele fala, é, e é também cinema. Ou seja, ele parte do pressuposto de que há uma coisa negativa sobre ela, que é um modismo, né? Ele admite o modismo, mas ele diz que com esse modismo também é possível fazer cinema, né? O fato de que ele hoje ganha, se for um pouco de coisa moderninha, jovem e tudo mais, não impede que ele também se torne uma grande coisa, mas é também cinema. Tem gente que já está nessa firme, que já está nessa onda, né? Firme, e não está exatamente só brincando. Em minha opinião, está fazendo o possível, quando é possível. Estão no limite exatamente do que estão buscando. Aqui, então, nem se fala. Super 8 está nas bocas. Bocas, assim, na gíria, né? Está na boca, sabe? Na boca. Está na boca, como a gente fala, nas quebradas, né? Nos lugares quentes, escondidos por aí, né? Está nas bocas, né? E Ivan Cardoso, por exemplo, aí ele falou o nome do cara que vai ser o grande amigo dele até o final, né? O Ivan Cardoso, que é o cineasta mais famoso no Brasil. Ele ficou muito famoso, vocês ouviram falar já nele, Ivan Cardoso? Por quê? Pelo que tipo de cinema? Ele inventou um gênero no Brasil, né, que todo mundo associa ao Ivan Cardoso, que é o quê? Vocês viram? Ele é associado à Boca do Lixo, né? Não é da... Sim, um Woody Good, certamente, o underground, cinema underground, que eles falavam ironicamente de Woody Good, né, uma tradução brincalhona aí. Mas, basicamente, é o gênero do terrir, né? Ele fazia filmes de terror classe B. Hoje todo mundo sabe disso, porque é fácil, não tem cineclube, até que o cinema B, sabe esse cinema B, D, Ed Wood, todas essas coisas. Então, hoje tem na Europa toda tem um enorme sucesso esses filmes, né? E ele fez, como o Zé do Caixão, por exemplo, que é famoso no mundo inteiro. O Zé do Caixão era outro que ele citava aqui, o Zé Mujica Marinho, mas o cara grande mesmo aqui é o Ivan Cardoso, que fazia o que eles chamavam de terrir, porque eram filmes de vampiros, de múmia, o mais famoso era um de vampiro, um de múmia, e era só, basicamente o que tinha, era um filme praticamente pornográfico, mulher pelada o tempo todo, e eles se beijando, fazendo orgias, coisas assim, né? Tinha uma coisa assim, feito com muito caprichadamente, mas sem nenhum tipo de ideia de verossimilhança. A múmia era toda enrolada, as mulheres... enfim, a história era muito precária, vamos dizer assim, né? Eram performances assim, muito sexualizadas, hipererotizadas, né? E o outro... Então ele fala assim, o Ivan Cardoso, por exemplo, vai experimentando. Ele foi ator do filme, de um dos filmes mais famosos, Nosferatu, no Brasil. Ele foi o ator, ele fez o papel do Drácula, do vampiro, Nosferatu, né? O Nosferatu. Essa imagem dele, que vocês devem ter visto, essa imagem aqui, essa imagem que está aqui, uma outra que ele está sempre de uma capa preta com um fundo vermelho, é desse filme, Nosferatu. E ele fala aqui, né, o Ivan Cardoso, por exemplo, vai experimentando. Aqui é a ideia do cinema experimental, vai experimentando. A defesa do cinema experimental, não do cinema que já está perfeitamente assimilado, mas um cinema que é sempre experimenta. Ele fala bom e barato, ou seja... Ele é bom como cinema, né, e é barato de fazer, fora, portanto, do mainstream. Ele fala assim, o olho guardando, né, olhando, né, aperte da janela do ônibus, como sugeriu Luiz Otávio Pimentel. Olho guardando, quer dizer, é o olho da câmera, né, o olho olhando, né, o olho olhando, né, da câmera. Né, aperte da janela do ônibus, aperte, aqui tem uma série de elipses, aperte da janela do ônibus, aperte o que? O botão, dispare a câmera, mesmo que seja da janela do ônibus, para ver como as coisas andam, né. Aperte da janela do ônibus, como sugeriu Luiz Otávio. Aqui é contra, aqui não é a montagem, né? A ideia de ligar e as coisas se dizem, né? Esse realismo um pouco
do Bazin ali, né? Mas só que aqui numa direção diferente, claro, né? Mas aí ele fala, aperte da janela do ônibus, como sugeriu Luiz Otávio Pimentel. Esse é o outro nome, Luiz Otávio Pimentel. Se vocês quiserem saber, os Woody Good, amados por ele, são esses dois, Ivan Cardoso e Luiz Otávio Pimentel. E depois veja, é bonito isso? Descubra, aperte, é bonito isso? Quer dizer, há alguma beleza ou não? Quer dizer, a questão da beleza nesse cinema trash, né? Hoje nós chamamos isso também tem muito de trash, né? Essa coisa bem... É bonito isso, descubra, aperte, olha só isso, aperte e depois repare. Ou seja, primeiro dispare a câmera, depois olhe, né? Depois perceba o que você fez, né? Isso é interessante, né? Porque o cinema é antes de você ver, antes da vista, né? Primeiro faz a coisa, né? Isso é seguido, ele faz As Aventuras de Super 8, Heróis Sem Som, e se quiser falar também em Manaus, nos Estados Unidos, na Europa, nas boas lojas, nas importadoras. Existe na Manaus, vocês sabem que começa a ser um polo importador, né, dessas coisas. Você pode comprar, Super 8 pode ser o fino, se você é fino, né? Depende um pouco da sua fineza, né, do seu próprio talento, né? E pode ser o grosso. A crise geral também é do cinema e haja produção. Quando todos os ídolos, filmmakers e superstars, né, falando em inglês ironicamente aqui, quando todos os ídolos, filmmakers e superstars vão ao chão, Super 8 também vai. Vê de perto, não vê nada. Eu gosto de Super 8 porque Super 8 está na moda. E gosto do barulhinho que a câmera faz. Ele citou um filme da época, né? O Orgrama Urbana. Em Orgrama Urbana, quer dizer, quando você filma no Super 8, o barulho da câmera, como o som é direto, entra dentro do filme, né? Então fica aquele barulhinho o tempo inteiro durante o próprio filme, né? Ele fala, olha, L85 notou também que filmar, olha só essa aqui, isso você pode ver bem o espírito dele. L85 notou também que filmar é melhor do que assistir cinema e melhor do que projetar. Quer dizer, se filmar é melhor que assistir cinema e melhor do que projetar, obviamente, quer dizer, filmar é anterior ao próprio cinema exposto, né? Quer dizer, tem uma coisa assim, se o espectador é um voyeur, ou seja, um voyeur, um cara, um contemplativo, um pouco mais ou menos tarado aqui, ou com uma mania qualquer, né? O crítico é um tarado completo. Quer dizer, você tem de um lado um voyeur que fica assistindo cinema e o outro crítico que fica se debruçando sobre aquilo como um tarado também. Quem é bom nisso? É quem apertou a câmera. É o cara que, na verdade, não está nem preocupado com o que resultou do filme, né? Quem introduziu esse olho na vida, né? no próprio presente que traz. E quem vê, já viu, critica. Super 8, super quente. Isso também é um pouco tropicalista a imagem, né? Não é aquela música do Caetano, vocês notaram a citação aqui? Super, como é? Super bacana. Super bacana. Super 8, super quente. Super 8 é fácil de manejar. E ele fala, o Ali Sailor Moon, que é o amigo dele, né? O Ali Sailor Moon. Eu fico com essa coisa, na minha época, sempre foi Sailor Moon. Eu não consigo falar Salomão. Parece que não é difícil falar Salomão que Sailor Moon. Mas é o Salomão, o Ali de Salomão, né? Super 8 é fácil de imaginar e custa 50 contos, o valor dele. Custa 50 contos, revelado, colorido, Kodak, a marca que fazia isso, né? Você fazia isso nas lojas de máquina de fotografia. Você comprava os filmes nas máquinas de fotografia, Kodak geralmente, né? Você levava, são filmes pequenos de 3 minutos, custava muito caro, na verdade. Você tem que arrumar e você filma e enfim, leva para revelar, né? Aí depois fala assim, Ivan Cardoso tem curtido bastante Super 8, Gracinha Mota é minha superstar favorita. E ou seja, a atriz do filme do Ivan Cardoso, né? É minha superstar favorita, quer dizer, trata como superstar uma menina, obviamente, de um filme totalmente experimental. E eu amo Gracinha Mota. Super 8 não tem jeito, use e abuse. Não tem jeito, quer dizer, é uma expressão, não tem jeito, né? Mas não tem jeito também, não precisa ter uma técnica particular, não é técnico, não tem jeito, não precisa de uma instrução, né, de uma coisa assim. Use e abuse, faça o que quiser aí, né, nesse sentido. Planos gerais, panorâmicas, detalhes, o que você quiser filmar, né? Porque isso você deve falar assim, você podia ajudar aqui, Oswaldo, por exemplo, os caras do cinema criticavam muito os caras do Super 8, porque diziam que eles só filmavam planos gerais, né? Eles falavam que isso daí era para eles um sinal típico de um cara que não dominava a técnica da coisa, de ficar fazendo plano geral. Como é o seu plano geral, Oswaldo? O que exatamente eles estão só para... Plano geral? É.
um plano muito aberto, não é? Uma perspectiva muito ampla. Mas a questão aqui é a indiferença em relação à questão da técnica, não é? Uhum. Não, é isso mesmo que ele está... Mas é que eu estou falando, os caras que eu gostava de técnica, sobretudo a gente do cinema novo, que falavam que eles eram péssimos, porque eles só sabiam fazer em plano geral, ou seja, botavam um enquadramento lá abertão e todo mundo ficava fazendo tudo, 1000 coisas na tela, aparecia o fundo, a frente, a confusão geral, né? E ele faz muita defesa. Você parece, é brincadeira, mas isso aqui, quando você começa a dominar o assunto, ele faz um pandemônio em cima da defesa do plano geral. Parece que todo mundo fica atacando o plano geral. Ele diz que o plano geral é ótimo. Eu só faço o plano geral, ele fala alguma coisa. Ou seja, ele assume mesmo Cinema é um projetor, olha só essa definição de cinema, que vocês acham dessa? Ó. Cinema é um projetor em funcionamento, projetando imagens e movimentos sobre uma superfície qualquer. Cinema é só isso, né? Um projetor em funcionamento, projetando imagens e movimentos sobre uma superfície qualquer. É muito chato. O quente é filmar. Quer dizer, o resultado diz, nem a técnica importa, nem propriamente o cinema como resultado, né? O que importa é esse olhar atento que talvez a máquina dê, né? Que de enquadramento de uma coisa presente. Enfim, ele ataca diabolicamente uma coisa assim, né? Ele, por exemplo, o cinema novo, todos, ele ataca todos, como o Rui Guerra, o Glauber, toda essa gente. O Glauber, aliás, quando ele morre, fala uma das coisas mais brutais. Ele fala para ele, quando ele morre, ele se suicida, diante da morte dele, o Glauber fala qualquer coisa assim. É isso que pode chegar a esse hipismo inconsequente. Esse é o limite, espero que as pessoas aprendam e tudo mais. Ou seja, não era... Aqui as brigas são barra pesadas mesmo. Depois ele fala, esse daí, transemos em videotape, né? Videotape, o videotape aí também, que deixa eu ver se tem alguma coisa. Pessoal intransferível, esse aqui é uma das mais famosas, ó, pessoal intransferível. Ele usa numa música dele, o Let's Play That, né, que está o pessoal intransferível, uma fórmula que ele usou numa letra dele, que ele passou aqui, que ele explica um pouco aqui, pessoal e intransferível, quer dizer... Não, a vida, basicamente, como uma coisa absolutamente pessoal, inadiável, que não se transfere para outro. Você não pode viver pelo comando do outro. A tua vida é única e é isso, é pessoal e intransferível, né? Escute, meu chapa, um poeta não se faz com verso. Isso é a coisa, está vendo como ele está dizendo? Você está vendo como isso é a coisa? É a vida nela mesma quente. Um poeta não se faz com versos, né? Ele está aqui, evidentemente, está citando aqui o Mallarmé, né? Quer dizer, a coisa que você faz com o verso e não com o conteúdo ou coisa parecida, né? Ele está dizendo aqui, ao contrário, está dizendo, não se faz também com verso. É o risco. É estar sempre a perigo sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. Isso é Caetano Veloso, vocês estão vendo? Isso é o sistema de colagem. Ele põe uma ideia e aí deriva, vamos chamar assim, através de analogias seguidas, sobretudo com outras coisas. Mas a ideia do perigo como núcleo da arte, né? E não como resultado dela. Também aqui, não é a técnica do verso que conta, nem coisa nenhuma, né? Sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Que ele entra aqui essa linguagem, o divino maravilhoso, é o nome de um programa que o Caetano Veloso fez, né, que ficou famoso na televisão, que eles ficavam em umas gaiolas, cada um deles cantava, estavam praticamente nus. O Caetano Veloso fazia uma cuequinha mínima, isso no horário nobre da televisão brasileira. Isso é um negócio assim, completamente escandaloso. Mas essa ideia do divino maravilhoso, do mistério das coisas, que ele fala aqui, ó, perigoso, divino, maravilhoso, essa sequência, isso é um pouco também tributário dessa ideia que está no Guimarães Rosa, né? Um pouco dessa ideia de que viver é perigoso, né? A frase dele, viver é perigoso. Essa ideia do perigo das coisas, dessa espécie de núcleo demoníaco, né? Em que a vida se encara finalmente se resulta ou não, de alguma maneira, né? Isso implica também num certo misticismo, no caso um certo misticismo ou talvez numa mitologia, eu diria mais, né? No caso do Rosa eu acho muito isso, não sei se eu sou muito brutal falando isso para vocês, mas no caso do Rosa tem muito dessa mitologia, assim, um pouco populista também, né? Essa espécie de crença numa espécie de força vital imanente que você se atira nela como se isso de alguma maneira resolvesse as questões, né?
essa ideia de um mundo meio maravilhoso, que no fundo resulta um pouco numa falta de interpretação e de análise das coisas, né? Aposta muito mais num mistério que se impõe finalmente no instante, no já, né? Então tem um princípio aqui de um certo aí misticismo, mesmo de uma certa mitologia, de uma vida que se dá inteira no aberto e no risco, né? E a obra final acaba por ficar no espaço, quer dizer, você não é importante, né? Ele fala, poetar é simples, como 2 e 2 são 4. Isso é Caetano Veloso, vocês estão vendo Roberto cantado pelo Roberto Carlos, que ele começa a adorar nesse período aí. Roberto Carlos assimila, como todos os caras da Tropicália, o Roberto Carlos vira o herói deles todos, vocês sabem, né? O Caetano faz música, né? Aquela coisa como que é, dos meus cabelos encaracolados, né? Os caracóis dos meus cabelos, essa coisa que o Caetano, o Roberto passa a ser, o que vocês sabem, nessas alturas, as pessoas mais intelectualizadas e que gostam de Caetano, de experimentalismo, obviamente tendem a desprezar completamente Roberto Carlos e aquelas coisas bregas, né, que ele faz, mas o Torquato não. Como boa parte dos tropicalistas, ele tende a incorporar justamente isso que faz parte da geleia geral. E o Roberto, ele passa a cantar, ele sempre cada vez, então, poetar é simples, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, etc. O que importa é a vida, né, que vale a pena. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Essa frase também é legal. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço, né? Você tem que correr com eles, né? Possivelmente fugindo da polícia ou coisa parecida. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa, que é o dilema que ele tinha, né? Isso é que é difícil, não sair correndo com os versos quando você está perseguido, ou então não cortar o cabelo quando a barra pesa, né? Difícil para quem não é poeta é não trair a sua poesia. Mas vejam bem que legal isso aqui, ó. Difícil para quem não é poeta é não trair a sua poesia, porque o poeta, na versão que ele está tendo, tem isso como uma espécie de estigma. Para quem não é, só quem trai de alguma maneira é porque já não era, quer dizer, já não trai essa marca um pouco maldita de um destino voltado para o risco, para o perigo e para a morte. É claro que isso tem uma boa parte aqui de um certo romantismo, né, de um traço romântico mórbido, né, em que o risco de vida que é o testemunho mais forte, a garantia, a caução da vida, né? Ele fala também assim, ó, difícil para quem não é poeta é não trair essa poesia, que pensando bem não é nada se você está sempre pronto a temer tudo. Se você está com medo de tudo, uma poesia não vale nada, e menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes. E sair por aí, ainda por cima, sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. Não há coisa mais ridícula do que se dizer herdeiro de alguém que, se for verdadeiro, continua levando, digamos, essa poesia no limite, né? Quer dizer, aqui tem aquela coisa no Brasil, é comuníssimo isso, né? O cara que se diz herdeiro, enquanto nos Estados Unidos o cara falava da angústia da influência. No Brasil, em geral, é o orgulho da influência, né? O cara, todo mundo é herdeiro do Caetano, herdeiro de não sei o quê. Essa filiação, né? Esse lado aparelhista, né? Em que todo mundo quer se grudar dentro de alguém que está dentro do sistema, né? E ele é contra esse sistema de herança, contra esse sistema de genealogia que ele bate duramente, né? E às vezes criticando até os próprios caras que de alguma maneira acreditaram na própria grandeza, né? E fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação, leva um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. Enfim, acho que essa daqui tem muitos outros assuntos que ele fala, né? Eu podia continuar indefinidamente se vocês quiserem aqui, mas vocês podem ver como ele era. Isso daqui vai virando coisa. Tem um divertido que ele começa a falar com os leitores, muitas vezes o leitor é adversário, ele tem um adversário ativo. Tem uma espetacular que ele chama assim, o nome da coisa é Alô, idiotas. Ele escreve para eles assim, alô, idiotas, Deus vos salve essa casa santa, refresco, amém. Aquela transa do Salgueiro, o que é que vocês acham? Minha querida, aquela transa do Salgueiro, quer dizer, que era um tema lá do Salgueiro, que se chamava Minha Querida Madrinha, homenagem à Mangueira. Vai ser o tema do Salgueiro no Carnaval, certo? Batuta, homenagem de uma pá de gente legal. Pá, você sabe, quantidade, bastante, né? E a torcida, torce pelas duas? Eu digo, a torcida, você sabe. Então, o Salgueiro faz uma homenagem à Mangueira chamado Querida Madrinha, né? Então eu digo, a torcida da Mangueira vai engolir esse aprumo?
Malandragem paca nessa transe aí, imaginem. Quer dizer, como vai ficar isso, né? O que significa exatamente? A Mangueira vai aceitar isso, vai torcer pelo Salgueiro, ele faz uma espécie de... Ele tenta fazer aqui. Aí ele fala assim, alô, idiotas, agora antes, alô, idiotas. O rei Roberto Braz Martim dos Guimarães Carlos, o rei Roberto Carlos para os íntimos, acabou definitivamente a seleção das músicas gravadas para o seu próximo LP. Como se fosse uma informação, assim, né? Feita para os idiotas que somos nós, os leitores aqui. Potencialmente somos todos, está vendo como ele está tratando os leitores dele, né? Posso, porque sei dizer o seguinte, a primeira faixa do lado 1 se chama mesmo como 2 e 2 são 5, apesar dos boatos devidamente espalhados. É a cantiga de Caetano Veloso que o Roberto pegou e gravou no duro para o vosso encantamento. Aproveitem muito quando o disco sair. Outras faixas, inclusive detalhes aqui, veja, ele está lançando em primeira mão. Inclusive detalhes de Roberto mais Erasmo, duvidem, seus idiotas. Vão pintar logo de cara no estouro geral do disco. Você vê que ele tem um feeling fantástico, ele percebeu que Detalhes ia ser sucesso. Acho que foi a maior música de maior sucesso da história do Roberto Carlos, né? Acho que talvez, né? E ele percebeu antes de ser lançada. Assim, escreva aí, vai ser um grande sucesso, né? Inclusive Detalhes. Duvidem, seus idiotas, vão pintar logo de cara no estouro geral do disco. Viva o rei! Acredite quem quiser. Esse negócio de viva o rei aqui é uma coisa também muito provocativa para um mundo mais intelectualizado e tudo mais, fazer uma incorporação do... Hã? Coisa meio medieval, mas ao mesmo tempo de incorporar o Roberto... Sarcástico, de incorporar também o Roberto Carlos, né? Acredite quem quiser. Olha só essa aqui, ó. Acredite quem quiser, estou de caco cheíssimo, amizade. Amizade, vocês sabem, a gíria da época, hoje ninguém mais fala, ô amizade. Amizade é você, né? Vocês sabem, brother, o brother, seria o brother, ô amizade, né? Mas quem fala isso é negro de morro, um pouco assim, linguagem popular, né? Como o brother mesmo, americano, né? Então ele fala assim, acredite quem quiser, estou de caco cheíssimo, amizade. Sabe o que é caco cheio, né? Ou seja, totalmente alcoolizado ou drogado, como vocês quiserem. Eu estou totalmente drogado. Acredite se quiser, né? Pode. Aí fala assim, todo dia é dia D? Ou seja, pode, todo dia é dia D, eu estou de caco cheíssimo. Você acredita se quiser. Ele fala, todo dia é dia D, que virou uma das músicas dele mais famosas, né? Dia D, que é todo dia é dia D. Que veio encartado nesse disco aqui, essa gravação. Encartado todo dia, dia D. Que é exatamente essa ideia, né? De que viver é perigoso, de que todo dia, um pouco assim, se vocês quiserem, tem até na tradição paulina, né? Tem lá São Paulo, todo dia morro. Né? Essa ideia de uma espécie de a vida jogada a cada instante, né? A cada momento, e que todo dia é definitivo. Né? Então, e agora ele está com o caco cheio escrevendo porque ele está postando tudo, está valendo ali, ele não está, digamos, fazendo um serviço, ele não está num emprego, de alguma maneira, né? Ele nega a ideia. O emprego, justamente, nós lutamos o quê? O emprego é o que é? O esforço da estabilidade, um trabalho cotidiano que se faz todo dia. Aqui não é isso, né? O que há é um jogo definitivo a cada instante, todo dia, dia D, né? Aí ele fica assim, alô, idiotas, transarei agora uma da alta noite para vocês, e dá uma notícia lá de uma coisa, né? Deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Teve uma coisa que eu achei engraçada, que eu acho que vocês não podem fazer assim, é que ele fala sobre a regulamentação do som no carnaval carioca. Acho que vocês nunca conseguiram, nunca imaginavam isso, porque vocês acostumaram muito com o tempo depois, né? Ele fala, escolas de samba, é proibido soprar. Vê se vocês já tinham pensado nisso. Isso é uma coisa legal sobre a história das escolas de samba, eu acho, é proibido soprar. Ele fala assim, escolas de samba, carnaval, escambau central do Brasil. Escambau, vocês sabem o que é, né? Uma forma genérica de falar escambau e tudo mais, né? Escambau do Central do Brasil, e de repente pintou uma portaria da Secretaria de Turismo desse belo estado, né, do Rio de Janeiro. Regulamentação da formação do som no carnaval, dizendo que tipo de som pode ter as escolas de samba. Pintou por acaso alguma liberação? Quer dizer, pintou proibição, mas pintou por acaso, pergunta irônica, alguma liberação? Liberou alguma coisa? Não, né? Proibiu. Máscaras, por exemplo, necas de pitibiribas, escolas de samba, carnaval, escambau, centro do Brasil. Pintou proibição. Nessa grande ânsia nacional, a transa agora é proibir instrumentos de sopro nas escolas de samba para o desfile da tal secretaria. Em nome de quê? Calculem, em nome da tradição.
Diz a tradição da Secretaria de Turismo do Estado Brasileiro da Guanabara que samba de escola na avenida nunca teve instrumentos de sopro e, portanto, fica proibido, por decreto, de vir a ter. Essa é o maior pau que deu naquele momento e ele entra nessa briga absolutamente sozinho contra todos os caras também de escola de samba. O que acontece é que naquela época começou a se introduzir cada vez mais os instrumentos de sopro. Quer dizer, o instrumento de sopro, como como chama? Todos esses instrumentos, o clarinete, o que mais? O trompete, mas o trombone era o que, como tocava o Pixinguinha, né, que tocava o trombone, ou seja, era tradicionalíssimo no samba, mas o trombone começou a entrar, e muitos outros instrumentos de sopro. Aí, muito facilmente você poderia imaginar que também alguém ia tocar saxofone ou coisa parecida. E a secretaria proibiu, dizendo que isso não era tradição. E ele vai totalmente contra. Ele fala, a parte os argumentos dos sambistas tradicionalistas e tal, fica mais uma vez o seguinte: a censura atinge limites cada dia mais loucos. O próprio departamento de censura não entrou nessa, mas os freelancers da coisa trataram o assunto com o mesmo método tradicional, proibiram. Quer dizer, ele falou, nem é uma portaria, mas a gente que acaba por entronizar, né, o departamento de turismo e tudo mais, incorpora o que fizeram, o que sempre fazem, proíbem, né? Ninguém sabe se pode, porque em nome do samba de 1930, um órgão do governo tomou a iniciativa de castrar possibilidades novas para o samba de 1961 e 1962. O nome disso, em português bem explicado, é censura estética. Vocês já viram isso? Fantástico ele meteu, olha o lugar, a cumbuca que ele meteu a mão. Ele falou assim, censura estética, pura e simplesmente. Se um sambista quiser botar na escola de samba um instrumento de sopro, ele, em nome do criador, ele pode fazer, está fazendo, aqui não pode, quer dizer, enfim, ele vai por aí, falando assim que isso daí, enfim, samba. Então, o que nós temos que fazer? Vai tudo ao ritmo daquele sambão acomodado. Quer dizer, o que, na verdade, o que querem mesmo é que fique o sambão acomodado, onde não haja possibilidade de experimentação. Então, todos os assuntos são sempre assim. Quer dizer, ele escreve, ele tem um faro, um feeling para o acontecimento muito candente, né, onde tem uma disputa, um drama qualquer, e se posiciona. Mas ele é liquidado por muita gente, ele é abandonado um pouco, ele fica distante dos tropicalistas, quer dizer, aparentemente nenhum sai, pelo menos, em defesa imediata dele.